Opinião sincera sobre um pré-amplificador da marca Nashville fabricada nos anos 80. Esse aqui é o NP1900. Então o que você vai ver nesse vídeo? Você vai ver a minha opinião sobre todos os detalhes deste pré-amplificador clássico da indústria nacional. Então antes de iniciar o vídeo, recados. Primeiro recado, eu já fiz vários opinião sincera de vários outros equipamentos. Dá uma olhadinha aqui na descrição, vou deixar uma lista com vários. Assista e se você tiver alguma coisa a acrescentar, né, aos pontos positivos, aos negativos, que é como eu faço aqui, deixe lá nos comentários para a gente poder continuar conversando e também sobre histórias, sobre os equipamentos que eu fiz opinião sincera. Isso é interessante, você contar alguma história do que aconteceu com você na época, assistência técnica, manutenção, esse tipo de coisa é muito interessante para a gente saber o que ocorria com esses equipamentos nessa época. Então assista os opiniões sinceras de outros modelos para a gente poder conhecer essas histórias. Outro recado é que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, né? Equipamentos dos anos 70, 80, 90, aqui eu faço opinião sincera, conhecendo o equipamento. Eu acho que eu já fiz o Conhecendo o NP1900, então vou deixar aqui na descrição um vídeo que onde você vai conhecer esse pré, e se você não sabe para que serve um pré-amplificador, também vou deixar um vídeo aqui explicando para que serve um pré-amplificador. Então é isso, tem interesse em conhecer um pouco mais essa geração, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e não esquece de dar o like para ajudar. Então, como eu disse, eu normalmente enumero aí os pontos positivos e os pontos negativos do equipamento. Nem sempre esses pontos estão na ordem que eles têm de fator, assim, de importância. Eu vou comentando aí, conforme eu for falando os pontos, e vou dizendo o porquê que é negativo e porquê que é positivo. Vamos lá? Bom, ponto positivo primeiro, da Nashville, em geral, na verdade, mas essa linha 1900, por quê? Porque ela tem uma variedade de acabamento, tá? Então você tem os equipamentos na cor cinza, na cor prata, escovado, na cor preto, escovado também. E por que eles faziam isso? Para poder casar com outros equipamentos, né? Então você tem lá um preto escovado, um cinza, né? Aqui são os equipamentos escovados. No caso existe os equipamentos da Gradiente nessa cor. Então ela fazia isso para poder você utilizar os equipamentos dela, né, em outras linhas aí para ficar padrão. Então sim, é um ponto positivo a Nashville se preocupar em fazer vários acabamentos com alça, sem alça, né, para poder agradar a um público maior aí. Ponto positivo, tonalidade tripla, grave, médio e agudos. Mas a maioria dos prés tem, nem todos, né? Alguns prés aí que são considerados os melhores prés não tem a tonalidade tripla. Só que lembrando também que tem pessoas que não gostam disso aqui também, né? O P1 é o melhor pré do mundo porque tem um monte de função. Mentira, é o contrário. Para quem gosta mesmo de pré-amplificador, prefere quanto menos o sinal passar por alguma coisa, melhor. Então, né, nessa teoria, se tem 3, passa por mais coisas, então pode piorar o som. Mas quem normalmente usa pré-amplificador gosta de um som um pouco mais pesado, né? Ele também serve para pessoas que não gostam de tonalidade, porque você pode desabilitar aqui. Mas ter a tripla função de tonalidade é interessante e é importante para quem gosta de um som mais pesado. Se você é meio purista, quer um som flat, você vai apertar aqui e tanto faz se tem 2 ou 3. Função de ganho. Uma coisa interessante, que é justamente o ganho de sinal que você injeta no pré-amplificador. Por que é interessante isso? Porque dependendo do teu power, né, de onde você está mandando, para onde você está mandando essa pré-amplificação, você tem um casamento com relação ao volume que você coloca aqui, ou a atenuação que você faz do áudio aqui, com esse ganho e com o loudness, né? Então você pode equilibrar aqui o teu áudio, deixar o sinal chegando ao amplificador maior, menor. Quanto menos sinal chegar lá, você vai ter que injetar mais volume lá no teu amplificador e talvez eliminar um monte de ruído. Aí, se você quiser um pouco mais de ganho, você pode diminuir o ganho do teu amplificador e injetar mais sinal do pré-amplificador. Isso é muito interessante, eu acho muito legal isso, e a maioria dos prés não tem essa função. Então, ponto positivo, esse ganho que esse pré-amplificador tem. Entrada auxiliar externa. Então a gente sabe que normalmente, eu sempre quando faço vídeo de equalizador eu falo, vai ligar o equalizador no receiver, você perde uma das conexões, tape 2, tape 1, no monitoramento aqui. Esse equipamento não, aqui ele tem uma conexão específica
para processador externo. E por que ele usa essa nomenclatura processador externo? Porque essa linha da Nashville é bem completa e ele tem câmera de eco, tem equalizador, que mais que tem? Tem crossover também. Então, apesar que o crossover não seria a utilização aqui, mas então você tem eles colocaram externo, né, processador. Então um processador externo que você pode utilizar aí, câmera de eco, equalizador. E isso é bem interessante porque você não precisa matar as suas conexões monitor como você normalmente faz quando você utiliza um equalizador, exemplo, num receiver, né? E existem outros pontos positivos de você ter uma conexão específica para o processador externo, porque você está tratando aqui de um sinal puro, né? Então é o que entra e o que sai, ele não está sendo alterado. Então tudo que vai entrar no teu processador externo não está sendo alterado por nada aqui. Às vezes você pega alguns equipamentos que tem chave REC, sabe quando você tem aquela função REC e play para você poder fazer simultâneo essas duas opções para poder utilizar o equalizador, e às vezes esse sinal que está indo para o equalizador pode estar indo alterado, e aqui não, aqui é puro, né? Sai e entra e não muda nada. Então quem vai mudar é o pré o pré, no caso, o processador, mas não o que está chegando no processador. Consegue entender? E aqui a gente tem a função subsônico, né? Que é aquela função de... A maioria dos press tem, né? Que é o tal do low cut, ou aqui no caso é subsônico, é um filtro subsônico para eliminar aquelas frequências. Normalmente ele toca discos, que era a mídia principal da época, que você acaba vendo, né, o alto-falante trabalhar, mas não está escutando nada, mas o teu amplificador está trabalhando, né? Aquela função. Então você tem esse filtro para você poder cortar esse filtro e acabar não chegando. Tem alguns amplificadores que tem esse filtro dentro deles, né? A gente sabe do que a gente sabe do que eu estou falando. Mas esse filtro aqui é bem interessante para você eliminar essas frequências que você não escuta e o teu amplificador está amplificando e a tua caixa está reproduzindo, mas você não está escutando. Então é interessante. Bom, então é isso. Os pontos positivos são esses. Outros pontos que positivos não poderia falar, mas é básico de pré-amplificador. Vamos aos negativos agora. Ponto negativo, primeiro que eu vou falar aqui, não é por ordem de importância, como eu disse. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Não é tão ruim como nos Quasar, né, da linha laboratório. Mas essa alça virada aqui, ó, tá vendo? Ela acarreta um problema, né? Qual é o problema? O problema é que aqui você tem, ó, olha só, o ângulo para você enfiar a chave aqui para apertar teu parafuso é mínimo. Nos Quasar não sei nem como que põe parafuso lá, tem que ser Allen, né? Porque não tem como enfiar uma chave reta lá nos amplificadores da Quasar. Então, realmente isso daqui acaba fazendo com que tua chave roce na alça. Aqui tem umas pegadinhas na alça, justamente por causa disso, que na hora de pôr aqui o parafuso, né? Hoje em dia, esqueça pôr parafuso. Não, ninguém põe. Pega um equipamento desse aqui virgem, sem marcas de hack, e vai meter parafusos? Não, nunca faça isso. Isso aqui foi colocado na época porque esses equipamentos eram para lida, para batalha, né? Comprava para ser usado, né? E não para guardar ele bonitinho, sem marcas. Isso não se pensava na época. Mas isso, na minha opinião, é um ponto negativo. Essa passagem do parafuso aqui para a alça, como disse, não é o mais importante ponto negativo. Bom, segundo ponto negativo é a falta de conexão. Óbvio, né? Ele tem todas as conexões básicas, tape 1, tape 2, sem problema nenhum. Auxiliar, tuner, fono, que são as conexões básicas de todos os equipamentos. Mas se for comparar ele com outros, né, da mesma geração que eram concorrentes com esse equipamento, que vinham com mais conexões, então exemplo aqui, a gente tem uma falta de um microfone. Mas normalmente pré não tem microfone, porque se é utilizado com mixer, daí no mixer tem. Mas sim, na minha opinião, eu sinto falta aqui, poderia ter mais uma conexão, um auxiliar, né, pra gente poder utilizar aqui, apesar de ele ter um ponto positivo que eu não citei, que é você ter os tapes aqui, tanto no monitor, como na chave seletora, né, seria um ponto positivo também. Mas a falta de conexão aqui é importante porque o tape 1 e o tape 2 é a mesma aqui. Não é que eu tenho um tape 1 e um tape 1 monitor, e um tape 1, tape 2 chave, não, né? Então realmente a falta de conexão complica um pouquinho aqui. Mais um ponto negativo é a falta de conexão, aí sim, né, de tomadas auxiliares, porque a gente sabe, né, o pré-amplificador
digamos assim, é o centro nervoso de um sistema, né? Então você vai ter que ter todos os equipamentos ligados a ele, né? Tanto mixer, tanto os aparelhos que você vai utilizar reproduzindo, tape, CD, toca-discos, que mais? Auxiliar, sintonizador. Então você veja quanta coisa que eu vou utilizar nesse equipamento, de conexão nesse equipamento. E aí, bom, como ele é o centro nervoso, ele também teria que, além de me fornecer as entradas e saídas, me fornecer também a entrada AC. Né? AC que eu digo é a tomada, onde você liga para botar energia, né? Se você for ver os concorrentes, todos eles, P1 tem 5, acho que tem 4, não sei, P2 também tem um monte, então, e esse equipamento tem uma só, uma conexão AC. Então, é um ponto negativo sim, porque principalmente quando você compara com outros. Ah, César, mas você pode botar um T, sei lá, um Benjamin, uma régua, sem problema. Mas se você for comparar com outros equipamentos, que você tem lá um cabo de força bem grossão, para até poder ligar potência, né, no caso do P2, esse equipamento ter uma conexão AC só, judia do caboclo, né? Então basicamente é isso, esses são os pontos positivos e os negativos. Conclusão aqui do NP 1900, é um bom pré, um pré bem bacana, ele tem as suas características, né? Exemplo, óbvio, putz, se você tem um PM5000, você vai querer um CM5000, mais por aparência. Mas esse equipamento aqui, o som dele pode te surpreender aí quando você coloca junto de um CM5000, até mesmo de um P1, né? Então pode te surpreender o som dele. Mas é um bom pré sim. Você não ficaria decepcionado com ele se você comparasse com qualquer outro. Não, bem pelo contrário até, você ficaria até surpreso com o som que ele pode dar. Então sim, é um bom pré-amplificador, é um pré interessante, pena que saiu bem pouco, tem bem poucos equipamentos hoje no mercado desse tipo de equipamento, e como ele tem as potências que também saíram um pouco, então para você montar uma linha, inclusive já fiz um vídeo sobre montar essa linha e por que eu pus ele à venda, vou deixar aqui na descrição, então fica meio complicado você montar uma linha completa dele. Mas se você não quer nada visualmente igual, ligar esse equipamento a uma H2, você vai ter um som, puta som. Ligar ele num PM5000, você vai ter no A1, você vai ter, não precisa botar um P1, não precisa dar diferença de valor num P1, a não ser que você queira montar a linha corretamente. Se você só se interessa pelo som, tendo esse pré-amplificador, você não vai perder em nada, né, comparando a qualquer outro pré-amplificador. Então é isso, esse foi a Opinião Sincera. Deixe a sua opinião, se eu esqueci de alguma coisa, algum detalhe, positivo ou negativo, deixe aqui nos comentários. Também se você tem, como eu disse aí no início, tem alguma história sobre o equipamento, na assistência me fizeram isso, me fizeram aquilo, ou eu sempre convivi com né? Essas histórias de vida que as pessoas passam pra gente, é bem interessante porque a gente acaba conhecendo coisas que a gente não conhecia sobre esses equipamentos, porque pessoas que viveram, né, quando eles saíram de fábrica. Então se você viveu com ele quando ele saiu de fábrica, ou alguma história depois também, por que não? Deixa aqui nos comentários. É isso aí, Opinião Sincera, NP 1900 pré-amplificador na Nashville. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aí sobre esses ou essa geração de equipamentos. É isso aí, valeu!